E aí galera, eu aqui pro mesmo vídeo. No vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo sobre um inscrito, mais ou menos. Foi mais ou menos uma pergunta que o inscrito fez pra mim. Qual era o universo mais forte entre Bloodborne, mais ou menos entre Dark Souls e mais ou menos entre Elden Ring? Qual deles era os mais fortes, mais ou menos? Eu vou ter que deixar alguns jogos de fora, porque o inscrito só fez a pergunta desse, então vou deixar o Demon Souls de fora e mais ou menos o próprio, mais ou menos Sekiro de fora. Então vai ficar um pouco mais pequena a lista, mas eu ainda vou continuar, então que comece o vídeo. Before the night is falling, call on the heavens and amen. Follow the night as your Messiah calling, bring on the sacrament, amen. Come on the other side, into the dark we hide, gathered for the right side, please come. We are the force of light, into the war we ride, hallelujah. Stand up for the light and call the fight, let your man go out before the light. Vamos começar com o universo de Bloodborne. O universo de Bloodborne é baseado no terror, mais ou menos. O universo é praticamente de terror e muito terrível, praticamente. Essa é a inspiração principal de Bloodborne, mais ou menos. Então o universo de Bloodborne é construído para ser mais ou menos um terror vitoriano, muito bizarro. E com várias criaturas muito loucas. Por isso eu diria que é o universo mais diferente da obra. Todas as Dark Souls, praticamente. Porque é tipo um universo de terror com criaturas cósmicas, como... É muito inspirado naquele livro HP Lovecraft. Eu vou chamar as criaturas cósmicas de Bloodborne de Lovecraft, velho, porque é foda. Mais ou menos assim, a explicação mais básica é que o protagonista de Bloodborne é o mais fraco de toda a franquia, mais ou menos. Os próprios antecessores, praticamente, são bem desumanos, Bloodborne. O protagonista de Bloodborne é o mais fraco de todos. Só pra ter uma ideia, ele é o mais humano, então isso é meio fraco. A não ser o de Sekiro também, o de Sekiro também é bem humano. Mas o de Sekiro é bizarro também. Por causa disso, nós não temos tanto feitos de poder de Bloodborne, mas algo que a gente consegue inspirar são as práticas. Mas também temos uns feitos de poder bem absurdo, como o próprio sonho do caçador, ser meio que um diversos seres. As criaturas cósmicas também são bem absurdas. Deuses antigos, essas coisas bizarras, entidades cósmicas, vampiros. Bloodborne tá cheio de bizarrice em pontos, e nós respondemos. Mas agora vamos citar os pontos mais poderosos que nós tivemos em Bloodborne mesmo. Provas assim de poder que escalam eles até outras escalas assim de poder praticamente. Começar com a criança de Vanzan, ou a criança praticamente, aquele caso. Aquela criança tipo cria tipo uma realidade própria, mudando o universo. É tipo um poder cósmico bem bizarro, velho, e a luta é muito estranha. Mas nessa luta ela demonstra um poder bem absurdo, porque ela é tipo uma outra dimensão, velho, que a bicha fez, é bizarro. Outro feito absurdo é praticamente enfrentar o último boss de Bloodborne, mais ou menos. Ele é tipo uma entidade cósmica, literalmente o bicho é um ser cósmico. Nosso protagonista enfrenta ele para conseguir a lua mesmo. E tipo assim, ele consegue mudar realidades, em outras provas ele é um ser cósmico. Mas em quesito de poder mesmo, bruto, a única prova de poder que nós temos é de Bloodborne, é uma delas. Então, tipo assim, Bloodborne é um universo com mais poderes cósmicos do que a demonstração de poder. E mesmo assim, essa criatura que devia ser o bicho mais forte de Bloodborne, mais ou menos, foi derrotada pelo nosso protagonista. Então é meio complicado, assim, o universo em si. Em questão de lore, mais ou menos, o universo de Bloodborne é quase o mais pé do chão da lista, mais ou menos assim, explicando. E por isso eu diria que ele é fraco. Ele não é fraco porque ele tem criaturas bem fortes nele. Mas eu diria que não tem tantos feitos de poder quanto os dois outros aqui da obra, mais ou menos. Vamos começar com o universo de Elden Ring agora. O universo de Elden Ring é todo construído para ser mais ou menos uma grande aventura, um grande universo de estado aberto. Tanto que ele, entre os daqui, é o qual a lore mais grande e muito da hora também. O universo inteiro do jogo é praticamente uma aventura épica e muito da hora. E por isso ele é o universo que nós temos mais provas de feitos assim da lista. Praticamente ele tem uns feitos bem da hora. E sem dúvida é um universo mais interessante assim para nós comentar. E sem contar que ainda tem a DLC que vai sair, que é incrivelmente da hora e vai ser muito foda, na moral. Feitos assim de poder mais ou menos no universo de Elden Ring, mais ou menos, nós temos alguns. Por exemplo, o próprio General Adran, que é capaz de mandar meteoros e destruir ilhas praticamente. Ele diz que ele destruiu várias ilhas e destruiu metade do continente dos gigantes praticamente.
E a luta dele contra praticamente também a luta dele contra a Malenia foi onde aconteceu a maior bizarrice de todos. Tipo assim, a Malenia corrompeu metade de um negócio, ele lançou um meteoro tão grande que destruiu metade de um país. Metade da ilha dos gigantes, só pra ter uma ideia. E meio que separou metade de um continente ali. É muito louco. Ele é literalmente continental, velho. Ele é o personagem que nós temos prova que é continental nesse universo. E ele não é o mais forte, e ele nem é um dos mais fortes de todos ainda. Outro ser de grande poder é a própria Cerberus, que é praticamente um ser bem bizarro e absurdo. A última luta de Dark Souls, quando a grande vontade aparece, velho, é bizarro. E ali nós temos um ser com poder cósmico, uma entidade cósmica bem bizarra lutando. E praticamente a grande vontade de ter como um poder capaz de destruir tudo, alterar tudo. Então assim, e tem que contar que ainda tem os deuses antigos, que é mencionado na lore, praticamente. Tem deuses antigos que mandam no mundo, praticamente são tipo umas entidades cósmicas que não estão nesse universo, mas que são praticamente isso. E muito possível que nessa DLC explorem pelo menos um pouco mais disso, porque, meu amor de Deus, deve ter uns deuses bem poderosos e bem incríveis dessa DLC próxima. Mas em questão de lore, praticamente, ele é o que nós temos mais provas. Outra prova de poder é o próprio quebramento do Elden Ring, porque é dito que o Elden Ring tem o poder praticamente de destruir tudo, e praticamente a Malenia meio que conseguem quebrar o Elden Ring. Então, sim, praticamente o universo inteiro agora de Bloodborne, praticamente o universo inteiro de Elden Ring pode ser escalado praticamente em nível de continente, porque é bizarro, mas tem alguns personagens em Elden Ring que já tá classificado nisso. Então, sem dúvida, o Elden Ring é o universo que nós temos mais provas de poder. Eu só falei das mais conhecidas praticamente. Agora a gente vai explicar o universo de Dark Souls. Eu não sei qual Dark Souls ele especificou, se é Dark Souls 3 ou Dark Souls 1 ou qualquer um das outras. Então vou usar as duas versões, vou usar o Dark Souls 3 e o Dark Souls 1, mais ou menos, para especificar. Vamos começar com o Dark Souls 1, mais ou menos. Em Dark Souls 1 nós temos o feito do Gwyn, que é literalmente absurdo. Ele literalmente massacra todos os dragões da guerra com apenas um raio, velho. Só pra ter uma ideia, eram milhões de dragões e o bicho só lançou um raiozinho e já massacrou. Que é um feito bem absurdo, e o Gwyn já é intercontinental, só pra ter uma ideia. Já em Dark Souls 3 nós temos o Rei Esquecido, que ele literalmente demonstra um poder bem absurdo. Ele cria raios capazes de meio que destruir países inteiros, velho. Isso é bem absurdo e bem louco ao mesmo tempo. E ele ao mesmo tempo consegue se fundir ao seu dragão. Antes mesmo de se fundir com o dragão já era forte, mas quando ele se funde com o dragão ele fica absurdo. Então tipo assim, os feitos de poder de Dark Souls são bem absurdos e bem loucos ao mesmo tempo. Nós também temos o feito do Gael, que é literalmente conseguir restaurar o mundo, que ele literalmente está tentando restaurar o mundo e consegue chegar ao fim dos tempos, velho, que é meio absurdo, considerando que ele literalmente atravessou o tempo, velho, e despedaçou ele de uma forma bem bizarra. Agora que eu expliquei os feitos de cada um, eu vou dizer quais são os mais fracos e quais são os mais fortes. Em último lugar, como número 3, nós temos o protagonista de Bloodborne. Ele é o mais fraco da lista e o universo de Bloodborne é o mais ou menos assim. Porque nós temos feitos de poder bem absurdo, mas não temos provas assim. Mesmo que assim, Bloodborne não teve tantos jogos. Então, sei lá, se tiver Bloodborne 2 ou Bloodborne 3, é impossível de ter mais feitos assim de poder para demonstrar melhor esse universo. Em segundo lugar, nós temos Elden Ring, com seus feitos de poder bem absurdo, como do próprio General Ladrão ou dos outros personagens. Elden Ring é o que demonstra ter melhores feitos de poder da obra, mais ou menos. Ele literalmente é o mais amplo assim. Então, em dúvida, na DLC talvez ele demonstre mais desses poderes absurdos, então. Mas por enquanto ele continua bem fraco comparado ao Dark Souls. Agora, em primeiro lugar, Dark Souls. Ele literalmente dispensa apresentações. Mas eu vou citar porque ele tá aqui. Em outras palavras, muitos dos personagens de Dark Souls do top 10 que eu fiz são tudo intercontinental, velho. Sim, eles são nível continente acima. Literalmente eles estão começando a chegar ao nível planeta. Ao fim de Dark Souls, nosso protagonista, ele literalmente consegue destruir planetas. Sim, a galera não sabia disso. Mas vamos explicar por quê. Meio que o poder de Dark Souls é o Sol. Literalmente nós estamos alimentando o Sol. E não é por apenas 10 anos, não. São pelo menos por uns 1000 anos de algum lugar. Então, tipo assim, a linha temporal de Dark Souls é complexa. Mas, em outras palavras, nós temos que trabalhar para alimentar o Sol. Então, no final do jogo, o Undead se torna meio que a própria prova do poder bruto de Dark Souls todo. E esse é o fim do vídeo, galera. Falou aí, nós nos vemos no próximo vídeo.